consigo mesmo a humanidade, e a nós ele entregou esta reconciliação. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós começamos a leitura da profecia de Miqueias. Miqueias foi um profeta contemporâneo de Isaías, né? Nós estávamos lendo o profeta Isaías nesses últimos dias. Miqueias era contemporâneo, viveu ali naquela mesma época de Isaías. E a profecia de Miqueias, ela é uma denúncia contra a exploração dos ricos contra os pobres. E mais ainda, é uma exploração, uma denúncia contra a exploração dos irmãos para com os seus irmãos. Porque o reino de Israel, tanto o sul quanto o reino norte de Israel, aquela nação, digamos assim, conquistada pelo Senhor, o povo do Senhor, estavam oprimindo o próprio povo. Então nós vimos no profeta Isaías que havia prosperidade em Israel, havia prosperidade na vida de muitas pessoas naquela época. Haviam frutos, mas eles estavam usando essa prosperidade, ou essa prosperidade era advinda de exploração. E usavam essa prosperidade para explorar ainda mais. Então era uma falsa prosperidade. Porque não existe verdadeira prosperidade, não existe verdadeira riqueza, né, no seu sentido pleno, quando tudo isso vem de exploração, de maldade, de injustiça. Então não é uma verdadeira prosperidade, é uma verdadeira riqueza na vida das pessoas. E é isso que ele vai denunciar. Quando ele era pequeno, sua grande preocupação, a sua grande indagação era como que esse povo de Deus, esse povo escolhido, tem coragem de explorar os seus próprios irmãos. Tem coragem de fazer o mal aos seus próprios irmãos. Então, o texto que nós lemos começa assim: ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam de maldades ainda em seus leitos. Ou seja, planejam a maldade, desejam a maldade
já nos seus leitos, se ocupam das suas maldades já antes de acordarem. Ao amanhecer do dia, executam tudo o que está em poder de suas mãos. E aqui, como eu disse, pessoas que usavam do poder, pessoas que usavam do dinheiro para explorar ainda mais, para fazer o mal, por exemplo, para tirar a terra dos mais fracos através de tribunais corruptos. A terra que era uma herança do Senhor, que era um presente de Deus para as famílias. Vocês lembram lá de Nabote, que se recusou a vender a sua vinha para o rei, uma pequena vinha, que o rei queria transformar na sua horta, porque era perto da sua casa. Ele se recusou a vender a sua vinha ou a trocar a sua terra por outra terra e perdeu a vida por causa disso. Mas por que ele se recusou? Porque a terra era uma herança de Deus, eu não podia usar de qualquer jeito. Mas aqui as pessoas estavam, através de tribunais corruptos, roubando a terra dos mais fracos. Cobiçam campos e tomam-nos com violência. Cobiçam casas e roubam-nas. Oprimem o dono e sua casa, o proprietário e seus bens. Então aqui está o retrato do que aquela sociedade, uma sociedade, não era uma sociedade cristã, era uma sociedade judaica, mas é também, podemos dizer, uma sociedade do povo de Deus, como nós somos hoje, sociedade cristã, do povo de Deus. E fazemos isso aqui e muito mais, e muito mais. Fazemos isso aqui e muito pior. E quando nós pensamos em exploração, em fazer o mal para as pessoas, em tirar o pouco que os mais fracos têm, a terra, a casa, a herança do Senhor, nós logo pensamos nas pessoas corruptas, nos políticos que fazem isso, os poderosos, né? Aqui no Brasil a gente, para usar uma expressão coloquial, a gente trupica nessa gente, né? Você não precisa de ir muito longe para você encontrar pessoas que passam a vida fazendo isso, aumentando o que tem, explorando aqueles que quase não têm. Só que é importante a gente entender, nós somos o povo de Deus. Nós somos uma sociedade cristã. E quem coloca essa gente lá somos nós. Quem coloca lá esse povo para governar 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, 4 mandatos, 5 mandatos, 10 mandatos, somos nós. É o povo de Deus. É o povo escolhido que vê a pessoa, né, que vê tal político e fala, não, ele rouba, mas faz. Então eu vou colocar lá de novo. Ele rouba, mas ele faz. Somos nós que fazemos isso. Então isso é corrupção também. Isso é maldade também. Isso é depravação, isso é injustiça também. Porque não tem cabimento, né, a gente pensar no nosso país. E a gente poderia falar do Ocidente inteiro, porque não tem tragédia nesse sentido só aqui. A gente pensar no nosso país, que é de maioria cristã, não consegue colocar uma pessoa virtuosa para governar o país, o estado, ou sei lá o quê. Não consegue. Não consegue colocar na Câmara deputados, né, deputados virtuosos, senadores virtuosos. A gente não consegue. E a gente fica o tempo inteiro elegendo as mesmas pessoas que fazem a vida inteira as mesmas injustiças, os mesmos pecados. Ou seja, somos cúmplices. Nós somos cúmplices. Não podemos colocar isso aqui na conta somente
de algumas pessoas. Não podemos colocar isso aqui na conta somente daquele que está lá, né, abusando e se lambuzando no poder. Quem colocou lá? Quem está de braços cruzados? Quem é que não está fazendo nada, fingindo que nada está acontecendo? Quem é que está fingindo que as leis que vão pouco a pouco, leis injustas como o aborto, que vão pouco a pouco entrando na nossa sociedade? Quem é que está fingindo que isso não está acontecendo? Somos nós. Quem é que está fingindo, por exemplo, que não tem idosos sendo roubados? Que tem pessoas aposentados, né, sendo roubados? Quem está fingindo que nada disso aconteceu? Nós. Quem é que está fingindo que as leis que favorecem a ideologia de gênero estão pouco a pouco entrando na nossa comunidade, na nossa sociedade, até que de repente quando nós nos darmos conta já está tudo aprovado? Quem está fingindo que isso não está acontecendo? Nós. E aqui a gente poderia falar de tanta coisa, de leis injustas. Nós somos campeões aqui no Brasil. De leis injustas, de leis maldosas, de leis corruptas, nós somos campeões. E o pior ainda, né, que a gente tem leis injustas que o pessoal faz funcionar. E as leis justas, elas não funcionam. As leis justas, as leis boas, não funcionam. Quem é que deixa isso acontecer? O povo de Deus. Então, pensar aqui que tudo isso é culpa de um punhado de gente é hipocrisia, é incoerência. Isso é culpa, assim como acontecia aqui, né? Isso é culpa também da sociedade, que é um povo de Deus que permite que isso aconteça. Agora, Deus não está de braços cruzados. Deus não está com os olhos vendados. E olha o que vai acontecer. Isto diz o Senhor: eis que tenciono enviar sobre esta geração perversa uma desgraça, de onde não livrareis vossos pescoços. Não podereis andar de cabeça erguida, porque serão tempos desastrosos. É o que está, né, rodeando o nosso país. Tempos desastrosos. Tempos desastrosos. O que aconteceu aqui, veja, foi o Senhor que falou: vocês ficam planejando, vocês desejam, vocês planejam e vocês executam o mal. Eu planejo enviar sobre vocês uma desgraça. O que vai acontecer aqui é que a Síria vai tomar conta desse reino. Vai fazer cair a Samaria. Também tem o exílio da Babilônia, o exílio da Assíria, o exílio da Babilônia. A população será deportada. Eles perderão a terra que eles roubaram, eles perderão. Aqui a gente tem espaço para tanta reflexão, né? Acho que eu não vou sair daqui hoje. Eu já estou terminando. Eles perderão a terra. Então Deus promete uma desgraça, porque Deus não está de olhos fechados diante da maldade que muitas vezes os grandes fazem. E aqui eu repito, com a anuência dos pequenos. E somos nós. A nossa anuência. Os grandes fazem. Deus não está de olhos fechados. A gente precisa dar um jeito. Às vezes eu pergunto, né, no confessionário: tem rezado pelos governantes? Não, ninguém reza pelos governantes. Está errado. Se a gente não reza pela conversão dos nossos governantes, no mínimo, se a gente não reza, nós somos coniventes. Nós estamos deixando eles fazerem, eles executarem os planos que planejam à noite. A gente precisa intervir.
E nós sabemos que a oração tem força, que a intercessão tem força. A gente precisa rezar pela conversão dos governantes. E é claro, votar bem. Ser corajoso para falar. Se esse cara fez tal coisa errada, eu não voto nele nunca mais. Não dou mais chance. A gente não pode dar chance. Na política, a gente não pode dar chance. Agora, também, nós estamos aqui focados, pelo menos por esse tempo aqui, a falar da política. Mas injustiça, maldade, roubo, não acontece só dentro da política. Acontece dentro de empresas. É o patrão que explora o seu funcionário, mas é o funcionário que não trabalha direito e lesa o patrão. Isso acontece no campo dos relacionamentos, às vezes não é no campo financeiro, mas é no campo de você humilhar, explorar, diminuir as pessoas, a pessoa que você não gosta, a pessoa que não tem poder, que não tem influência, que não tem nada para te oferecer, você deixa de lado. A gente pode ir longe aqui. Mas todo profeta que traz uma ameaça dos céus, traz também uma promessa. Todos. E a promessa é sempre a mesma. Se você se converter, eu me arrependo do mal que eu planejei fazer. Se você se converter, a vingança que eu planejei dar a vocês, eu não vou dar mais. Então nós precisamos pensar nisso. Se por um lado Deus, com os olhos abertos, vendo tudo o que está acontecendo, nos mínimos detalhes, porque Ele vê até o que a gente planeja à noite. Se por um lado Deus que vê tudo isso, não ficará passivo diante da nossa maldade, da nossa impiedade, da nossa perversidade, e vai mandar o castigo devido, e sempre o castigo tem como finalidade a conversão, não é porque Deus nos odeia. Ele manda o castigo, como mandou, ou como permitiu, no caso aqui de Israel, as deportações, né, os exílios, sempre para que o povo acorde e se converta. Então, se por um lado Ele permite o castigo, Ele manda o castigo, para a gente acordar, e também porque Ele é justo, por outro lado, Ele sempre deixa uma saída. Se você se converter, as coisas vão mudar. Se essa nação se converter, tudo vai mudar. Lembram de Portugal, né? Vocês se lembram de Portugal? Nossa Senhora falou para aqueles pastorinhos: olha, se vocês se converterem, se vocês rezarem, se o povo daqui rezar, os males da guerra não vão chegar aqui. E eles não sofreram os males da guerra, porque se converteram, rezaram. Promessa de Nossa Senhora. Então vamos pedir a Jesus mais uma vez a conversão do nosso coração. E o profeta Miqueias hoje seja um instrumento de Deus em nossas vidas, na nossa oração, nos lembrando que Deus não fica passivo diante da nossa perversidade. Ele vê tudo, o que passa no coração, o que nós planejamos, as maldades que planejamos à noite, o Senhor repara. E a gente precisa converter isso, mudar isso. Vamos pedir que Ele nos dê a graça e que a gente mude para o nosso bem, pela nossa salvação, pelo bem da nossa nação, pelo bem das nossas famílias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.